Hoje estamos recebendo aqui no estúdio do programa Planeta Delas a Kátia Arruda, que é uma palestrante de sucesso. Muito obrigada, Kátia, em ter aceito o nosso convite para estar aqui no programa Planeta Delas, contar um pouquinho da sua história aqui para inspirar outras mulheres que estão assistindo o programa nesse momento. Eu que agradeço, é uma honra estar aqui no seu programa. Quem está em casa já sabe, Kátia, que o programa Planeta Delas tem como objetivo principal motivar e incentivar o empoderamento feminino. E como que nós fazemos isso? Nós contamos histórias, né? Nós mostramos histórias de mulheres persistentes, batalhadoras, que têm uma história de vida de superação, assim como a sua, para motivar e incentivar outras mulheres. E você tem uma história muito bonita de superação, de sucesso também, né? Você pode contar para a gente um pouquinho da sua história para motivar e incentivar essas mulheres que estão nos assistindo? Sim. Então, Kátia, conte para nós um pouco da sua história. Onde você nasceu, quem são seus pais? Me fale da Kátia menina. Kátia menina, tímida. Meus pais, a Dona Maria dos Reis, meu pai Benedito Campos, falecido. A minha mãe era de Nortelândia. Casou-se com meu pai de Chapada, morava em Chapada dos Guimarães. Eles se conheceram quando meu pai foi passear lá em Nortelândia, aqui a 280 quilômetros de Cuiabá. E eles se casaram. E moraram no Rio da Casca, onde eu nasci. Olha. Antigamente era a usina do Rio da Casca, né? Pertencia ao município de Cuiabá. E os meus pais, eles tiveram uma vida um tanto quanto bem difícil, né? Seus pais trabalhavam com o quê? Minha mãe era do lar e meu pai era eletricista. E por vontade, né, de Deus, né, não era, ele veio a falecer com 29 anos, em acidente de trabalho. Ele caiu do poste e morreu eletrocutado. Então, um acidente de trabalho ceifou a vida dele. Foi. E aí minha mãe ficou viúva. Minha mãe ficou viúva com 4 filhos, com 27 anos. Meu irmão, na época, com 5. Eu fiquei com 2 anos de idade, a minha irmã com 1 ano e meu irmão com 40 dias de vida. E depois que seu pai faleceu, a sua mãe passou a receber uma aposentadoria, foi isso? É, uma pensão que ajudava no complemento da casa. Porém, ela conseguiu trabalhar na Assembleia naquela época e, além disso, ela tinha que fazer suas manobras, né? Ela foi sacoleira, ela vendia coisa do Paraguai para manter os filhos. Só que naquela época, as escolas, eu estudei em colégio particular e eu tenho muito orgulho de falar que eu estudei nos melhores colégios de Cuiabá. Mas como eu consegui estudar? Porque mesmo com ela trabalhando, não dava o suficiente para criar 4 filhos e manter todos no colégio. E aí ela ia até o colégio para pedir bolsa de estudo para manter os filhos. Então, dos meus 4 irmãos, a única que continuou a jornada estudando, que formou, que eu fiz mestrado, que eu cheguei até, foi eu, porque eu sempre quis, eu sempre me imaginei construindo a minha vida diferente do que eu nasci, como aquela luta da minha mãe para criar os filhos. Então eu fui também crescendo e lutando para chegar onde eu cheguei. Então foi uma questão de opção, né? Então os meus irmãos também tiveram a mesma oportunidade que eu tive. Porém, eles terminaram o ensino médio e não deram continuidade aos estudos. E naquela época eu me lembro que um dia na escola, né, a professora falava assim, você tem que comer pelo menos uma fruta por dia. E eu pensava assim, falava, meu Deus, hoje eu só comi fruta por dia. Era difícil. Era difícil. E era difícil o acesso aos alimentos. Sim, era muito difícil. E aí podem estar perguntando, mas como ela conseguiu estudar? Eu morava no Oeste para estudar como que eu ia? Eu ia de carona. Então a minha vida inteira eu vivi de carona, eu sempre tinha alguém no bairro que estudava lá. E assim foi, mas só que eu tinha algo muito forte em mim, que eu sabia que um dia eu iria conquistar os meus sonhos. Era só questão de tempo, era questão de vontade, de determinação, e isso nunca faltou em mim. E a minha mãe, ela sempre apoiou, ela sempre falava, eu quero que meus filhos
né? Seja alguém na vida. Eu vivi escutando isso, seja, eu não entendia direito quando encontro o que é alguém na vida, né? Eu já sou alguém na eu vida. já sou alguém. Mas é que os pais, né, falavam Sim, isso. é o Quer dizer, jeito de você se dizer, formar e ser alguém na vida, Sim. né? Então foi essa luta aí da minha vida e eu consegui formar, estudei no Coração de Jesus, estudei no São Gonçalo. Tudo com bolsas, através de Tudo bolsas. com bolsa, né? Porque naquela época era simples, né? Hoje, se você for falar, tem que falar, tem todo um processo. Mas aquele eu me lembro que a minha mãe falava assim, era esse o discurso, mas que era a realidade. Sim, ela é uma pegava verdade. e a gente falava assim para o padre ou para a freira, eu sou viúva, tenho 4 filhos, eu quero que minha filha quer estudar aqui, eu quero que ela estude no bom colégio para ser alguém na vida. E aí era ser alguém na vida, né? E foi assim. Mas para que você se mantesse nessa escola, você tinha que tirar boas notas, Boas né? notas, então eu tinha que me dedicar. Sim, e você era uma aluna dedicada. Eu era dedicada. E naquela hoje já não é mais assim, mas naquela época, não tanto os padres, mas as freiras, eles tinham uma certa discriminação no sentido de que fulano, aqui em Cuiabá ainda tem muito isso, né? Filha de fulano. Fulano era filho... Mas eu fico pensando, eu já tinha inteligência emocional naquela época. Porque para mim era super natural. Para mim, eu não era filha de sobrenome, de família tradicional. Mas eu tinha a minha mãe, que tinha um caráter, que era uma mulher batalhadora, e que eu era Cátia Aparecida, me chamava, né? Cátia Aparecida Reis, filha da Dona Maria dos Reis, e tá tudo certo. Você se lembra de algum momento que passou por algum tipo de preconceito por ser uma menina pobre, estudando numa escola de meninas, de crianças ricas? Então, naquela época, as meninas iam já para os Estados Unidos. E eu me lembro que as freiras, quando ela chegava, falavam, ai, fulana foi para os Estados Unidos, olha o que ela trouxe. Então, assim, ficava batendo muito na tecla e esquecia que as demais, nem todo mundo estava no mesmo nível. Eu, por exemplo, era uma delas. Então, assim, eu estava ali por uma, digamos assim, caridade de conseguir a bolsa de estudo, da minha mãe ter tido inteligência, até porque ela teve uma inteligência de imaginar, falar, não, eu vou lá e pedir para minha filha estudar. Então, esse foi um dos maiores desafios, né? Eu sabia que eu não estava no mesmo nível que as demais amigas e que eu não podia me comparar. Mas o que eu não entendia, enquanto menina, por que as freiras ficavam falando Enaltecendo. Então, hoje, meus filhos estudaram lá, não é mais assim. Ai, porque fulano foi para os Estados Unidos, é filha de fulano. Ai, porque fulano... Da Disney naquela época, né? E eu carreguei aquele sonho na minha cabeça de Disney, imaginar o que era Disney, né? Então a gente Para você era somente um sonho. Era um sonho, né? Para elas era uma realidade. Era uma realidade, né? Porque elas traziam canetinha colorida, traziam os chaveirinhos, as freiras ficavam falando, entendeu? Então, assim, hoje isso já mudou, era uma questão que era muito cultural naquela época. Você era medida, né? Pelo nome da família, né? Aí. E isso mexe muito com a criança, com a menina adolescente, no caso. Está na formação ali, né? Sem entender o que é isso, né? É. E eu me lembro que quando eu conheci o meu esposo, ele é de família tradicional, e aí eu tive de que família você? Então, eu me lembro que... Quando você foi apresentada para a família... Não, para a família dele até que nem tanto. Uhum. Mas para os amigos da família. Primeira coisa que olhou para mim, que ele apresentou e falou assim, mas ela é família de quem? E eu, com muita boa educação que eu tenho, graças a Deus, eu falei, olha, eu sou filha da Dona Maria e meu pai é falecido. É de Nortelândia. Não sei se o senhor conhece. Então, assim... eu me sentia assim como se eu fosse uma inferior, né? Eu falar para minha namorada, eu falei, não liga, aqui em Cuiabá é assim mesmo, eu sou cuiabana, né? Aí queria saber, então passei por vários perguntas, porque meu marido, ele é filho de pessoas tradicional. E quando eu comecei a namorar com meu marido, atual marido, né? Minha mãe chegou nele e falou, olha, eu sou pobre, você tá vendo aqui minha situação, eu criei meus filhos ali na luta, então tem que ver se a Cátia mesmo que você quer namorar, porque minha vida é isso aqui, nós somos isso aqui, entendeu? Então, eu fiquei até sem graça, porque foi uma situação
E ele falou, não, dona Maria, eu tenho boas intenções com a sua filha, eu quero namorar com ela. Como que é o nome do seu marido? Luiz César Simões de Arruda. Da família Arruda, então. Isso, meu sogro foi ex-prefeito, já está falecido, né? Então, eu tive esse segundo momento aí, né, de perguntar, é família de quem, é filha de quem? Mesma coisa que quando eu falo que eu sou de Chapada, meu pai era de Chapada. Aí quer saber que foi? Eu falei, minha avó era parteira, dona Plínia. Você está querendo alguma referência sobre a minha vida? A referência que eu posso te dar é que minha avó era parteira. Minha avó era parteira da cidade, super conhecida lá, né? Dona Plínia Campos de Oliveira. Eu aprendi desde cedo a me posicionar, né? Sim. Saber o que realmente eu queria e aonde eu queria chegar. Saber o seu valor, não se colocar por menos, né? Não se colocar por menos. E por isso eu batalhei e cheguei. Eu passei na Federal, naquela época só tinha Federal. Sim. Ou você passava na Federal ou você... então, naquela época não tinha outras faculdades. E para você passar na Federal, você tinha que estar muito bem qualificada para isso, né? Preparada. A sua mãe sempre foi sua inspiração. E hoje, a sua mãe ainda é a sua maior inspiração? Sim, ela ainda é a minha maior inspiração, porque tudo que ela construiu durante essa jornada de ser mãe e viúva, né, sozinha praticamente, e conseguir criar os filhos. E o mais importante, que é uma coisa que ela sempre nos ensinou, nunca desista dos seus sonhos. E isso aí para mim, eu sempre foquei nisso aí, de não desistir, de ir à luta. E mesmo que você encontre algumas pedras no caminho, como a gente encontra pedras no caminho, é natural. E eu costumo dizer que pula a pedra e vai e continua, né? Vai em frente. Se você pudesse voltar ao passado e se encontrar com a Kátia Arruda, menina, o que você diria para ela? Porque a Kátia Arruda, menina, era uma garota muito tímida. Eu acabei não falando, mas eu era super tímida. Eu tinha medo. Se a professora na frente chamasse assim, Kátia, vem falar, eu tremia, tinha borboletinha no estômago. Então eu ia falar para essa Kátia Arruda, menina, que ela tinha que se soltar mais. Que ela não precisava ter aquele medo, aquela timidez de falar, de se posicionar mesmo. Eu ficava assim, estática, eu morria de medo. Era muito insegura. Muito insegura, ainda mais o fato de eu estudar com pessoas de um nível maior, eu queria estar lá, eu sempre quis, foi uma vontade minha. Então isso para mim mexia um pouco comigo, né? Eu falava assim, eu tinha um grupo só de amigas, eram 2, 3 só que eram amigas, o resto eu era tímida demais. Quando foi que isso mudou? Que você deixou de ser aquela menina tímida e insegura e se tornou uma outra pessoa, segura, consciente do seu poder? Eu acho que já bem adulta já, eu acho que já quando eu comecei a trabalhar, não no banco, eu ainda era tímida, mas depois do banco, eu trabalhei na rede Semate por quase 20 anos. Então foi quando eu acho que eu me transformei mesmo, né? Que eu acho que veio nasceu assim uma nova mulher, porque eu comecei a conviver com muito mais pessoas, que me ensinou muito na minha trajetória. E aí eu fui me descobrindo. A que se deve essa segurança toda? Como você conseguiu mudar da água para o vinho, literalmente? Então, eu acho que foram as conquistas mesmo, sabe? Profissional. Eu comecei no banco, eu era caixa, ok, mas quando eu fui para a Semate, já era uma empresa de referência. E eu comecei na digitação. E quando eu comecei como digitadora, eu e várias pessoas juntas, logo eu fui promovida como coordenadora. Na sua opinião, o fato da mulher estar trabalhando, estar conseguindo se sustentar, faz com que ela tenha mais segurança? Sim. Foi isso que aconteceu com você, Foi, né? eu acho que o fato de você estar contribuindo, né, com algo, no seu trabalho, e sendo reconhecida por isso. Se você não for reconhecida por outra pessoa, você mesmo se reconhece e se valoriza. Fala, uau, eu consegui, eu estou fazendo. Então, acho que isso foi a minha virada de chave, esse meu despertar de eu
me soltar mais. E depois eu ocupei um outro cargo de coordenação e depois eu fui para um outro setor. Então, assim, as coisas foram acontecendo. Começou a vir em você aquela consciência, eu sou capaz. Eu sou capaz, então eu estou aqui, eu cheguei até aqui. Nas suas palestras, você fala muito sobre a inteligência emocional, né? Essa inteligência emocional, pelo que se percebe, não necessariamente você tem que nascer com essa inteligência emocional. Você pode adquirir ela ao longo da vida, em algum momento da vida. É uma habilidade que você desenvolve, né? É entender as suas emoções e entender as emoções do outro. Você quer ver um exemplo? No dia a dia, no convívio, as relações humanas, elas são difíceis, né? Então, assim, eu vejo a vida azul, você vai ver verde. Eu não vou querer que você mude porque eu quero a cor azul. É no casamento, é irmão com irmão. E eu vejo que a inteligência emocional, ela veio muito mais forte em mim. Eu consegui mesmo, foi na minha maturidade. Então, a forma como a minha atitude, o meu comportamento, eu quero estar bem. Então tem aquela pergunta que a Luísa Trajano, ela sempre fala, você quer ser feliz ou quer ter razão? Qual que é a diferença? Qual é a diferença? Vou te dar um exemplo. Eu estou ali viajando com o meu esposo. E aí eu falo para ele que para ele não virar naquela rua, naquela estrada, porque aquela estrada não é o caminho, não sei o que. Ele, não, mas esse é o caminho. Eu quero ser feliz, eu vou discutir com ele para ter razão. Então, vamos ficar tudo bem e tá tudo certo, porque a vida, ela é de momentos. Então, se você vai perder aquele momento de estar bem com uma pessoa que você ama, para ficar discutindo só para ter razão. Vamos da inteligência emocional. Isso é bem interessante, né? Então, você pode adquirir, você vai trabalhar essa inteligência emocional, né? E aí vem o papel, né, do mentor, né? Que ele te ajuda a você não cometer os erros que você cometeu no passado. Sim. Então, ele te orienta para isso, que é o papel do mentor. 48% das mulheres estão empreendendo, ou seja, as micros e pequenas empresas estão sendo comandadas por essas mulheres, seja no segmento de beleza, de alimentação, mas elas enfrentam muitas dificuldades. Kátia, quais são as principais, você poderia citar 5 principais entraves para a mulher empreender aqui no Brasil? Então, eu acho que um primeiro deles seria o apoio da família, no caso, o parceiro, marido, apoiar e acreditar nela que ela é capaz. Porque quando ela surge essa ideia, é o primeiro desafio, a família apoiar. E elas encontram dificuldade de ter apoio da família. Isso, a grande maioria encontra. Se você fizer uma pesquisa, você vai ver que encontra. Porque ela tem esse sonho, né? Porque desperta nela começar a empreender e ela fala, já sei o que eu vou fazer. E quem que ela vai compartilhar primeiro? Em casa. Com os familiares. Com os familiares. E aí o marido fala, não, larga a mão disso, isso aí não vai dar certo. Você está inventando moda. Então esse eu acho que é um dos primeiros desafios, obstáculos. Outro seria ela despertar nela a autoconfiança e saber que ela é capaz. Um exemplo, a gente pode falar aqui, hoje todo mundo está no digital. E quantas mulheres aí têm dificuldade de colocar a cara aqui no digital, mostrar o seu produto. Esse é um grande desafio para ela. A falta de autoconfiança. Ela não confia, ela acha que está feio, que ela está falando feio, que está errado. Então isso também é um grande desafio. Eu acredito também que um outro desafio é ela fazer a gestão do negócio dela. Quando ela começa a empreender, ela tem que ter essa noção do que é a gestão, né? E se ela não sabe, ela tem que procurar ajuda. E aí entra o papel do mentor. Então, por exemplo, para ela é algo novo, cuidar da parte financeira, separar o PJ do PF.
E aí ela vira uma confusão danada, né? Porque A dupla jornada também. a dupla jornada, como que ela vai conciliar isso aí? Trabalhar Fora, ter em casa, mãe, ou também, se ela trabalha em casa como empreendedora home office, ela ter disciplina do horário que ela está ali no negócio dela e o horário que ela está atendendo a família, está atendendo a casa. De acordo com pesquisa, um dos motivos que são obstáculos para as mulheres empreender é a falta de confiança com relação à capacitação e qualificação. Isso é muito importante, né, Kátia? Que as mulheres estejam capacitadas e qualificadas. Com certeza, elas não terão insegurança, porque ela sabe que conseguirá. Isso, e ela tem que entender que ela precisa buscar por conhecimento, é uma busca contínua. Então, investir em conhecimento, participar de movimentos onde existe outras mulheres, aonde ela vai ali se conectar e trocar ideias, fazer um network. Agora, se ela começar a empreender e ela não estar em movimento, ficar ali na dela, ela realmente pode se sentir insegura e achar que realmente ela não é capaz. E acabar desistindo. Ela acaba desistindo, porque ela não está saindo da zona de conforto, entende? Então, assim, ser empreendedor é movimento, eu vejo que movimento é ação. Como buscar esses conhecimentos? Então, uma das maneiras de buscar conhecimento é, por exemplo, ela ser MEI e ela ser cadastrada no Sebrae. Tem N cursos, inclusive está aí a Feira do Empreendedor online, aonde ela vai assistir inúmeras palestras e que vai trazer conhecimento. O próprio Instagram tem conteúdo aí riquíssimo para a mulher empreendedora, ela aprimorar, participar de movimentos, estar com outras mulheres, participar de grupos onde as mulheres estão se movimentando. Então, empreender é isso, né? Conexão e fazer network, porque o network, ele vale mais do que dinheiro, que gera valor para as pessoas e que com certeza vai te trazer um retorno. Falando em conexão, né? A Kátia Ruta está promovendo um evento, né, que vai acontecer brevemente para as mulheres empreendedoras, né? Sim. Você pode falar um pouquinho sobre esse evento, Kátia? Sim, é o Encontro de Mulheres de Negócios. Estamos já na 5ª edição, que vai acontecer agora dia 12 de novembro, das 14 às 20 horas na FEComércio. Mas o que é o Encontro de Mulheres de Negócio? É um movimento onde eu idealizei, e sou idealizadora e organizadora, com palestras, rodada de negócios, network, muitas conexões, sorteio de brindes imperdíveis, coquetel, exposição de produtos e muita energia incrível para a mulher se conectar e ajudar a alavancar o seu negócio da mulher. Você disse que é o 5º encontro, né? O 5º. Como que nasceu essa ideia desse encontro? Você estava lá, eu vou fazer um encontro para mulheres. Como que aconteceu? Aconteceu que em 2019, né, quando eu fui demitida no trabalho que eu estava, eu tive várias surpresas na minha vida. O primeiro foi a demissão. Depois eu tive Quanto tempo você já estava trabalhando nesse emprego? Eu era cargo comissionado no Ministério Público, fui gestora de pessoas por quase 12 anos. Foi meu último vínculo, né? Muito tempo, né? E de repente você se... porque era cargo comissionado, né? Então mudou a gestão. Sim. E aí essa foi a primeira surpresa naquele ano. Depois 2019. Em março de 2019. Depois em maio, meu sobrinho afilhado com 28 anos teve um acidente de moto, quase morreu. Eu me envolvi naquele processo com ele ali, cuidamos, e 10% de chance de sobreviver, mas graças a Deus ele sobreviveu. E aí eu falei, agora eu vou voltar para o mercado de trabalho. Eu tive algumas dificuldades, né? Não consegui retomar. E você acha que por que não conseguiu? Por 2 razões. Primeiro, por 3 eu acho. Primeiro, por ser mulher, a gente tem uma certa dificuldade em relação aos homens. Concorrência. Segundo, por causa da idade. Em 2019 eu já tinha 53 anos. Hoje eu estou com 50... Aliás, tinha 52, hoje eu estou com 55. Então a idade pesa um pouquinho. E terceiro, em relação ao salário. Eu vim de um órgão que eu tinha uma faixa salarial considerada alta.
E aí as pessoas, quando via, falavam, não, então, equiparar. Então, para contratar uma pessoa com a bagagem. Com a bagagem, botar um recém-formado. Então, para eles não, os empresários não veem. Então, foi isso uma grande dificuldade. Mas aí eu falei, eu vou começar a empreender. Foi aí que nasceu o empreendedorismo. Só que aí eu tive mais uma surpresa. Em outubro de 2019, eu tive meningite bacteriana. Fiquei 15 dias numa UTI com risco de óbito ou ficar com sequelas. Graças a Deus, nenhuma coisa nem outra, eu sobrevivi. Literalmente uma sobrevivente. Sobrevivente. E aí, naquele processo de eu me recuperar, eu tive um insight de fazer um workshop para mulheres. Eu não consegui retomar para o mercado de trabalho. Eu falei, bom, então eu tenho que fazer alguma coisa. E eu fiz um projeto como administradora. Eu gosto de fazer a coisa mesmo, fazer um planejamento. E fiz um projeto de um workshop para mulheres, que seria em março de 2020. Corri atrás de parceria, local, tudo. Já estava com o ingresso. Em março, ia acontecer no final de março, 17 de março, chegou a pandemia, lockdown. E aí eu tive que devolver dinheiro, cancelar tudo. Mas aí não pensa que eu desisti, sou resiliente, eu sou persistente. É a filha da dona... Filha da dona Maria, sonhos vão chegar. Sim. E aí eu guardei aquele projeto e lockdown em casa, lavando roupa, cuidando, dispensei secretária. Eu falei, não tenho nada contra, eu amo cuidar de casa. Mas aí eu falei, gente, eu vou ficar fazendo isso aqui, eu não sei quanto tempo vai durar a pandemia. Será que eu vou ser a Kátia Arruda ou a dona Kátia? Porque se for dona Kátia, eu vou ficar em casa aqui. Mas você não estava nem um pouco interessada? Não, em ser dona Kátia ali, cuidando de casa, eu tive um insight, falei, eu vou mexer no Instagram, no digital. Foi aí que eu me descobri, eu já tinha o Instagram, mas era coisa pessoal, e que aí surgiu a minha mentora hoje, de palestrante, e eu vi o Instagram, falei, gente, vou começar, vou mexer nisso aqui, vou falar. Cheguei para minha família e falei, ó, eu vou entrar no digital. Todo mundo olhou e falou, uau, fazia o quê? Eu falei, vou falar o que eu sempre fiz. Falar pra gente, o que eu vou falar é motivacional, o que eu vou falar pra gente, e foi assim que começou. E aí aconteceu o primeiro encontro. Aí eu fiz a minha formação de palestrante em 2020, estudei, busquei por conhecimento, me preparei, e aí eu vejo que o workshop realmente não era o momento de acontecer, porque eu não estava preparada. E aí fiz um novo projeto, encontro em 2021, em novembro, 18 de novembro, dia do empreendedorismo feminino, eu fiz o meu primeiro encontro. Fiz um projeto, busquei parceiros e tal, e aí realizei e foi um sucesso. E depois eu fiz o segundo em março, o terceiro em julho, o quarto em agosto no Mirante das Águas e o quinto agora na FEComércio. Que bom, que legal, que história bonita, hein, Kátia? Infelizmente nosso programa, né, nosso tempo está acabando, já acabou, né, está estourado. Você pode deixar o seu contato, um banner, né, do seu evento, nós vamos estar colocando um banner do seu evento. Se você quiser deixar um recadinho para as mulheres que estão assistindo o programa Planeta Delas, um convite, né, para as pessoas em poucas palavras, a câmera é aquela, ou uma mensagem também, fique à vontade. Mulheres, o que eu tenho a dizer é que aproveite a vida a cada momento, não desista dos seus sonhos. E lembre-se, você é capaz. E venha estar conosco no Encontro de Mulheres de Negócio, 12 de novembro, das 14 às 20 horas, na FEComércio. Me segue lá, @Katia_Arruda, e o meu telefone é 659-8401-2492. Será um prazer ter vocês comigo nesse lindo movimento que vai ajudar você, mulher empreendedora, a alavancar o seu negócio, e você que sonha ter um negócio, a tirar ele do papel. Um grande beijo, Kátia Arruda, a Mulher Potência. Muito obrigada.